Amigos queridos, nesta manhã luminosa de primavera, reunimo-nos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, confiantes na sua presença em nossas vidas. Aqui estamos, Senhor Jesus, buscando mergulhar o nosso pensamento neste manancial inesgotável de amor e sabedoria, para nutrir os nossos espíritos da fonte viva, da água que dessedenta a sede do Espírito e vivifica em nós a chama sublime da fé. Ampara-nos nesta hora, Senhor, que os mensageiros do seu amor na terra possam se compadecer de todos nós, a humanidade, que nos debatemos nas agonias da nossa própria ignorância. E queremos nesta hora definitivamente, Senhor, rasgar os véus que obscurecem a nossa consciência, para um porvir de luzes. Fortaleça no Senhor o ânimo tantas vezes incerto, as fragilidades que ainda trazemos, e infunde em nossos sentimentos o vigor da alegria de viver. Assim, amigos queridos, em nome de Jesus e dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E estamos no item 28, que fala da eutanásia. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. O materialista que não vê senão o corpo e não considera a alma, não pode compreender essas coisas, mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos, quanto esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. O ponto de vista em que nós consideramos o sofrimento, muitas vezes é uma experiência necessária. Então, a ciência, ela vem trazendo para aqueles em estado já de terminal, né? Quando vai havendo a finalização do processo reencarnatório e o desfecho do planejamento, nesse processo, nós precisamos aproveitar cada segundo da vida no corpo para que o espírito faça compreensões, faça experiência, ou, a mais das vezes, nem sempre ele está no estado de consciência para fazer compreensões, mas ele pode drenar mais o perispírito
de tal sorte que ele possa sair mais esgotado das mazelas armazenadas pela sua incúria, pela sua violência, seus desatinos. Ele pode drenar pela doença física esses conteúdos perispiríticos que ele não precisaria levar consigo quando se interrompe a vida física, tentando achar que isso é poupar o sofrimento, né? Então, nós queremos muitas vezes que a pessoa pare de sofrer, e isso é legítimo. Então, ontem nós falamos que tem 2 caminhos para abrandar o sofrimento de pessoas em estado terminal: a própria medicina, com todos os recursos paliativos de conforto, sedação, analgesia, estabilização, que isto é uma ação do bem em favor desses espíritos, e a ação da doutrina espírita ou do trabalhador espírita cristão junto aos leitos terminais, fazendo a função de pacificar aquele espírito para que ele não se debata nessa transição e que ele possa fazer essa passagem de forma confiante, que ele possa registrar o amparo, os amigos, que ele possa ser recordado. E isso é importante quando a gente conhece bem aquela pessoa, que ela nos é tão querida. Um recurso vigoroso para o paciente em estado terminal é você fazê-lo lembrar dos momentos felizes, dos momentos em que ele fez realizações importantes na vida. Esses momentos que estão registrados no campo mental na forma de memórias ativa uma alegria, uma satisfação íntima de que ele realizou na Terra coisas importantes, significativas, que deixou sentimentos felizes. Então, tudo que naquela existência aquele espírito gerou progresso precisa ser lembrado. Mas aí alguém vai dizer, mas ele estava em coma induzido, ele estava num nível de consciência muito aprofundado. Mas o espírito está ali. E é ao espírito que nós nos dirigimos, e não ao corpo, que está, muitas vezes, realmente sedado e precisa estar. Mas quando a gente se dirige ao espírito, que ainda está ligado pelos fios do fluido vital em algumas regiões, às vezes não está ligado mais no corpo todo, mas está ligado em algumas regiões. E estando ali ligado em algumas regiões, tudo que nós direcionarmos, seja em pensamento, seja em palavra, ao espírito desencarnante, ele vai registrar. É diferente de um familiar chegar e jogar sua dor, sua angústia, seu sofrimento. Aquilo potencializa para quem está desencarnando e o sofrimento fica muito, muito maior. Agora, se os mesmos familiares ou entes queridos dele se aproximar para fazer o que o Evangelho mostra, que nós podemos sim amenizar o sofrimento. Podemos sim, o sofrimento espiritual e o sofrimento físico. A nós nos cabe, enquanto doutrina espírita, de aplacarmos a dor espiritual, moral daquele espírito. Não adianta palavras melífluas desacompanhadas de vibrações. Nós precisamos ter fatos daquele espírito vivos, e isso gera um vigor. Por que o espírito precisa de vigor? Até para desencarnar ele tem que ter força. E André Luiz mostra muito bem isso em várias obras, onde ele trata de vários tipos de desencarne. Então, eu trouxe uma complementação aqui do livro Temas da Vida e da Morte, que eu achei oportuno a gente conversar, porque para a gente... a eutanásia é um homicídio? Sim. Na doutrina espírita é assim, né? Nós
devemos dar cuidados, nós devemos saber o que fazer para poupar o sofrimento, etc. Mas esperar que aquela vida orgânica cesse de alguma forma. Sem entrar em méritos nenhum, nós precisamos compreender o que se passa com o espírito no estado terminal, que aqui o Evangelho chama de moribundos, e aqui nesse livro também é assim chamado. Quando o homem compreender em toda a sua magnitude o fenômeno da morte e o consequente despertar do espírito, poderá contribuir de maneira eficiente para o desprendimento dos moribundos do seu leito de agonia. Há equipes espirituais altamente especializadas em promover esse desligamento no tempo exato que o espírito necessita. O comportamento materialista que o propele a uma existência de imediatismos faz que, diante da morte dos seres queridos, se entregue ao desespero ou ao inconformismo, atirando perigosos dardos de ira naquele que necessita de paz. Então, nós, ao nos aproximarmos do ente querido, com a nossa indignação e a nossa revolta, nós chegamos perto e jogamos farpas, dardos ardidos naquela pessoa. Olha que importante a postura de cada um de nós diante de uma pessoa num leito terminal, seja em casa, seja no hospital, né? Então, atirando perigosos dardos naquele que necessita de paz, no momento grave em que ele encerra o ciclo biológico, no qual realizou empreendimento de magna importância para o seu curso de evolução. O que nós queremos para nós nos dias finais da nossa existência na Terra? O que será que nós desejaríamos para nós quando o nosso corpo já estivesse inerte, as funções vitais muito pouco expressivas, e nós já sentindo que o momento de finalização do programa reencarnatório chegou ao fim? O que é que eu gostaria de receber? Será que a prece? Com certeza. Mas nós gostaríamos de receber o quê? O que ficou nos corações amigos que nós deixamos? O que ficou? Será que ficou? Então, os minutos ou horas que precedem a desencarnação se revestem de muita significação para o ser em preparativos para seguir a espiritualidade. É um momento muito importante de nós darmos o bom ânimo, a força, as lembranças queridas, os momentos felizes, os sacrifícios, as lutas, as superações. É acordar essas memórias que ajuda o espírito a partir com o seu lastro pessoal, né? O afrouxamento dos laços perispirituais e consequente desfazimento deles ocorrem entre sensações e emoções complexas, que variam de criatura para criatura, conforme o grau evolutivo que cada qual haja logrado. Os espíritos nos mostram que uma grande percentagem de desencarnados recentes não sabem que estão desencarnados, como uma grande porcentagem de encarnados também não sabem que estão encarnados. Isso a evangelização de espíritos nos trouxe. Absoluto alheiamento se eu estou encarnado ou desencarnado. Eu chego para uma pessoa e pergunto: você está encarnado ou desencarnado? Ela fala: não sei. Não sei. O recém-desencarnado, dentro desse patamar materialista, quando se comunica numa reunião mediúnica e a gente diz para ele que está desencarnado, ele nega. Fala: imagina, isso é coisa da sua cabeça. Ele não sabe, não sente
e não aceita que esteja desencarnado. Esse é o grau de consciência desse espírito. Agora, nós estamos aqui nos dirigindo àqueles que já recebem daqueles que o assistem palavras fortes, porém amenas no conteúdo. O afrouxamento dos laços perispirituais e consequente desfazimento ocorre entre sensações e emoções complexas. É um turbilhonamento, o corpo parando de funcionar, a mente querendo resgatar tudo que viveu na Terra. Existe aquele momento em que todas as memórias recentes dessa existência que estão alocadas no nosso campo mental passam a aderir ao nosso perispírito. Então tem que puxar todas as experiências dessa encarnação, fazer o download dessa encarnação para os arquivos profundos do espírito. Tudo isso se passa nos momentos terminais. Desse modo, deve transcorrer em clima de paz, ambiente e processo liberativo. E aqui a Joana de Ângeles fala, e Emmanuel fala, e André Luiz, nos livros que estudam a desencarnação, falam bastante isso que a gente vai citar agora. Logo se dá a ocorrência da desencarnação, o espírito acompanha em calidoscópio mágico, sabe calidoscópio, né? Todos os fatos da existência que acabara de viver, podendo em breve espaço de tempo aquilatar a respeito da conduta que se permitiu, com automática avaliação de todos os seus atos, e só então passa a lamentar os erros, como abençoar os sacrifícios e as dores, as realizações nobres e as lutas travadas em prol dos ideais dignificantes. Certamente nem todos os desencarnados podem repassar a vida, há pouco concluída, considerando-se que grande número deles, estagiando na materialidade e subjugados pelos vícios, não dão conta do que lhes aconteceu, nem sabem se desencarnaram ou não. Então, podemos dizer que a morte, portanto, é momento de valiosa expectativa para o ser. É o balanço existencial, é o saldo que eu vou levar comigo na minha valise espiritual, e isso precisa ser feito com dignidade e com a assistência de encarnados e desencarnados, para que ele possa sair com novas esperanças. Vamos continuar. Nós estamos hoje finalizando esse tema que, como todos os outros, julgamos de muita importância. E qual é a importância dos temas do Evangelho? É nos conscientizar do espírito imortal que somos e, tendo esse conhecimento, possamos agir no mundo de uma forma cristã, evangelizada. Então, os espíritos superiores trouxeram esse tema tão polêmico para a humanidade nas mais variadas formas. E a doutrina espírita é muito rica em informações sobre o tema. Eu tenho um capítulo do Obreiros de Vida Eterna muito importante, que realmente a gente recomenda que seja lido. Ele é muito extenso, ficaria muito cansativo nós lermos isso aqui, porque são muitas páginas, mas ele é de um esclarecimento extraordinário. Então nós vamos pegar só o finalzinho para fazer um comentário.
Mas para aqueles que querem se instruir mais profundamente, eu acho interessante ler o capítulo todo, que é o capítulo 18 do Obreiros de Vida Eterna, Desprendimento Difícil. Porque ele vai contar a história de Cavalcante, um homem que fez muito bem na terra, muito preparado espiritualmente, inclusive para o desencarne, embora ele tivesse medo em função das questões que ele trazia da religião que ele esposava, ele tinha medo do desencarne. E ele passa por uma situação muito dolorosa, porque ele literalmente vai apodrecendo em vida. E com esse movimento, o que ocorre? A liberação de substâncias pelos poros, extremamente putrefadas, causando um odor terrível no ambiente em que ele estava, em que havia muita dificuldade das pessoas que estavam lidando com ele naqueles dias terminais, de socorrê-lo em função do estado muito avançado de degeneração daquele organismo. E o médico, vendo aquela situação, que os enfermeiros, os profissionais da saúde já não conseguiam mais cuidar do paciente em função desse estado, resolve fazer a eutanásia. E nesse momento em que ele faz a eutanásia, ele aplica uma injeção para acelerar o desencarne do paciente. E os amigos espirituais vão acompanhar aquela circunstância, aquela situação de uma forma bem intensa. Então, antes de eu ler esse texto, eu gostaria de terminar o que eu estava lendo ontem, que é Eutanásia e Vida, de Emmanuel, onde ele diz assim: diante das crianças em provas ou irmãos enfermos, imaginados irrecuperáveis, medita e auxilia-os. Ninguém por agora, na área do mundo físico, pode calcular a importância de alguns momentos ou de alguns dias para o espírito temporariamente internado no corpo doente ou disforme. Nós comentamos durante esses dias todos que 1 minuto, 1 hora, 1 dia faz muita diferença para o espírito, porque ele pode realizar coisas inimagináveis na sua intimidade, naquele tempo. Então, fazer análises mais profundas. Kardec, no que é o Espiritismo, esclarece que uma decisão de um espírito tomado na hora do desencarne, quando ele tem tempo para isso, pode realmente, na próxima existência, ser o grande diferencial. Porque se a gente toma uma decisão em vida, quando nós reencarnarmos, mesmo que não haja tempo para colocar em prática aquela decisão tomada nos últimos minutos, quando nós reencarnamos, aquela decisão tomada, ainda no corpo físico, passa a ser como se fosse um farol a guiar os nossos passos para um caminho melhor. Daí a grande importância disso. E então, quando o Cavalcante recebe aquela injeção, os amigos espirituais descrevem o que acontece. E essa descrição ela é muito importante, muito instrutiva.
Então diz assim: em poucos instantes após a injeção, o moribundo calou-se. Inteiriçaram-se os membros, vagarosamente. Imobilizou-se a máscara facial. Fizeram-se vítreo os olhos móveis. Cavalcante, para o espectador comum, estava morto. Mas para nós, entretanto, ou seja, para os amigos espirituais que assistiam à cena, estavam dando amparo a ele, a personalidade desencarnante estava preso ao corpo inerte, em plena inconsciência e incapaz de qualquer reação. Isso é muito importante porque quem de nós não se comoveria ao extremo ver um parente, um ente querido, um irmão, um pai, um amigo, uma esposa, com extremo mau cheiro, apodrecendo em vida, e nós termos que acompanhar aquele desfecho sem intervir, sem antecipar. Então ele diz: a personalidade desencarnante estava presa ao corpo inerte, em plena inconsciência. Sem perder a serenidade otimista, o orientador explicou: a carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa aos centros do organismo perispiritual. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor, que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente só poderemos libertá-lo depois de decorridas mais de 12 horas. Olha a importância disso para nós. Cavalcante, ele tinha medo da morte. Era a chance dele, naquela existência, de passar por um processo muito diferente do que esse que ele teve, e que foi sofreu uma intervenção de alguém despreparado espiritualmente. Então aquele registro ficou no campo dele, de novo outra vez, para ele voltar a ter medo, porque aquele processo forçado trouxe para ele graves consequências, embora ele fosse um espírito bem evangelizado. E aí eles colocam: regressando Bonifácio, o meu dirigente, prestou-lhe informações exatas, confiando-lhe o pobre amigo, e foi imediatamente transportado ao necrotério. E conforme as primeiras posições de Jerônimo, somente foi possível a libertação do recém-desencarnado quando já havia transcorrido 20 horas. 20 horas. Enquanto que, se tivesse sido, obviamente, um desencarne natural, seria imediato. E qual foi a consequência disso? Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Ele não sai do corpo em condições favoráveis a ele mesmo. Apático, sonolento, desmemoriado, olha a importância disso, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessitar de maiores cuidados. Então,
para finalizar esse tema, nós vamos chegando à conclusão que o tempo de nascer é individual. Um obstetra sabe que ele pode fazer 1 milhão de partos, mas nenhum parto é igual ao outro. Porque as circunstâncias ali são particulares do reencarnante e da mãe. Então, da mesma maneira como nós falamos ontem, nenhum desencarne é semelhante, nem o nosso próprio em relação a nós mesmos em outras condições. Daí a importância de nós não levarmos para esses momentos finais esse pensamento que a humanidade está mergulhada na atualidade, de uma ansiedade de acabar com tudo logo de uma vez, né? Nós somos extremamente imediatistas. Às vezes, nós estamos num relacionamento a dois e a gente fala assim, vamos acabar logo com isso de uma vez. Enquanto que se a gente desse um tempo mais, talvez aquilo não se transformasse num fim. E da mesma forma a gente faz com a vida. Com a existência. Às vezes, para quem está vendo de fora, parece um ato de misericórdia. Parece um ato de bondade, parece um ato que vai auxiliar o espírito. Mas nós temos que compreender que somos espíritos eternos e que a ninguém, em nenhuma circunstância, nós estamos autorizados a interromper a existência, nem a nossa, nem a de ninguém. O tema é complexo e só para a gente finalizar, existe uma diferença muito grande em um profissional de saúde ou o próprio paciente injetar em si mesmo uma substância para acelerar o desencarne, daquelas situações em que o próprio Chico coloca em vários momentos da vida dele, daquelas situações em que o cientificismo prolonga de maneira indefinida a permanência de alguém num corpo em função de milhares de paramentos que existem hoje para esse prolongamento. Ele mesmo fala sobre isso, que a morte é um processo natural que chega no seu tempo certo e que nós somos espíritos amparados em todas as circunstâncias da nossa vida por aqueles que nos amam verdadeiramente e que muitas vezes, pelas nossas dificuldades, pelo nosso materialismo, nem as percebemos. Então, que nós estejamos bastante confiantes, para encerrar esse assunto, de que não precisamos assumir o papel de Deus quanto ao desencarne de ninguém. Deixemos que cada um siga seu curso e passe por aquilo que tem necessidade de passar, por mais doloroso que seja. Por isso a importância de nós lermos esses textos tão esclarecedores, porque eles nos falam não de situações que estamos vivendo aqui e agora, mas nos falam das nossas necessidades reais, do Espírito eterno que somos. Então, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada do dia, nós nos encontramos em Seu nome
e rogamos que o Senhor nos fortaleça, nos ampare, para que possamos fazer da nossa existência um campo de trabalho no bem, Senhor. Uma oportunidade feliz para nós de aprendermos as Tuas leis. Leis que o Senhor, Deus nosso Pai, trouxe para nós em nossa intimidade através da nossa consciência. Que nós possamos segui-las para nos tornarmos espíritos felizes. Jesus, nosso Mestre, que nos ensinou a vivê-las, que nos apresentou, que nos mostrou o caminho e a vida verdadeira, queremos te agradecer por tudo que a vida nos oferta de oportunidades de nos engrandecermos. 1000 vezes obrigado, Senhor, por nos encontrarmos em Seu nome na terra. Que nesta hora nós possamos orar em favor dos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que o Senhor possa nos amparar, nos fortalecer, que o Senhor possa derramar sobre todos esses irmãos o que eles necessitam para se equilibrarem, que eles precisem nesta hora, Senhor, e nesse instante que sentimos a presença amorável desses irmãos que os amam, que eles possam aconchegá-los nos seus sentimentos. Fortalece-nos, Mestre, e ampara-nos a nossa jornada na terra. Que nós, brasileiros, possamos nos conscientizar mais e mais que nos encontramos na terra do Cruzeiro, na pátria do Evangelho, que há de ser construída a cada dia por todos nós, na vivência do Seu Evangelho de amor, Senhor. Sê conosco, agora e sempre, que assim seja.